Rayane, tudo bem? Rosana, Monique, Camila, tudo bem, meninas? Nilce, Jéssica, Raíssa, Thay, tudo bem? Bruna, Jaqueline, Vanessa. Vocês estão me ouvindo bem e estão me vendo bem? Me dá um feedback aí se estão me ouvindo. Marcilane, tudo bem? Thaisa, Jéssica, Maria, Jaqueline, Tati, boa tarde, Tati, Karina, que belezinha. Milena tá falando aí que a aula de ontem ela não conseguiu assistir ao vivo, mas assistiu hoje de manhã, que beleza. Samantha. Rayane disse que o áudio e a imagem estão ótimos, que bom, graças a Deus. Qualquer coisa me avisem aí. Tô esperando as meninas irem entrando. Tá, e não chegou atrasada não, eu é que cheguei atrasada. Eu cheguei atrasada porque eu tava numa formação aqui em casa. Uma amiga minha veio de Niterói dar uma formação aqui em casa. E aí eu demorei um pouquinho pra entrar porque eu queria me despedir das meninas, né? Ficar um pouquinho também com elas. E a internet tem dessas coisas boas, né? A flexibilidade, assim, né? Então, deu tudo certo. Ontem eu fiquei muito feliz porque ontem, quando eu dei a aula, tinham aí 101 pessoas ao vivo. Fiquei muito feliz, né? Eu sei que não dá para todo mundo acompanhar ao vivo todos os dias, né? E é por isso que eu tô fazendo no seguinte esquema. Eu tô dando a aula aqui, aí depois o que eu faço? Eu baixo a aula, né? Coloco no meu canal do YouTube. E aí eu tô disponibilizando lá no grupo do WhatsApp o link da aula, né? Porque aí vocês podem acessar a qualquer tempo. Na aula de ontem, a gente falou sobre como ter uma rotina mais leve. Eu vou recapitular um pouquinho a aula de ontem para quem veio hoje pela primeira vez, tá? O que eu falei sobre a rotina? Eu disse que o que torna muitas vezes a nossa rotina pesada, enfadonha, né? O que faz com que várias vezes a gente acabe abandonando um planejamento, ou seja, a gente faz um planejamento, né? Diz que a partir dali a gente vai seguir esse planejamento, que as coisas vão mudar, mas aí a gente acaba com o passar dos dias abandonando, né? Eu fui colocando alguns motivos pelos quais isso acontece. E aí eu falei sobre muitas vezes a gente fazer um planejamento que não está adequado à nossa realidade, né? Um planejamento que não leva em conta as grandes prioridades da nossa vida. E aí acaba que as prioridades vão surgindo, né? E aí a gente vai fugindo do nosso cronograma, né? Porque a gente fez um cronograma inadequado, que não estava focado naquilo que era prioridade. Falei que também outra coisa que acontece é a nossa vontade fraca, né? Às vezes a nossa vontade, ela não está fortalecida o suficiente para a gente ser capaz, né, de vencer a nós mesmas, né, de exercer esse autodomínio e conseguir cumprir a nossa rotina, o planejamento que a gente fez, né? Falei também da questão das comparações, que muitas vezes a gente, quando vai montar o nosso planejamento, a gente se compara, né, com realidades que são muito diversas da nossa realidade, e aí a gente acaba se frustrando no meio do caminho, né? Que quando a gente se compara com uma outra pessoa, a gente sai da nossa realidade, né? A gente sai da nossa circunstância. E aí eu até comentei ontem sobre uma frase, né, de Ortega y Gasset, que dizia assim: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não as salvo, eu não me salvo. Ou seja, a nossa vida, né, essa nossa busca
por uma vida virtuosa, né? Que é a nossa grande meta, uma vida virtuosa, a nossa identificação com Cristo. Essa é a nossa grande meta, né? Essa é a meta alta, nobre da nossa vida. A meta da nossa vida não é ter uma casa organizada, ter uma agenda organizada, não é chegar no final do dia e dar aquele chequezinho lá, né? E em todas as nossas tarefas. Isso tudo é meio para a gente conseguir crescer, né? Isso tudo é meio para a gente caminhar nessa nossa busca por essa identificação com Cristo. Isso tudo é meio para a gente alcançar a santidade. Mas a finalidade mesmo, né? A finalidade da nossa vida não é essa, não está nessas coisas. Tudo isso é uma ponte, tá? Que vai nos levar para a nossa grande... E quando a gente sai da nossa realidade, a gente se perde, né? Porque a nossa salvação pessoal, ela tá atrelada à nossa circunstância, né? E hoje a gente vai falar também muito disso, né? Por isso que eu coloquei aquele exercício que eu disponibilizei lá no grupo também. Qual o exercício que eu propus a vocês? Se olharem e refletirem quem você é, né? Quem você é e qual é a sua circunstância, tá? Porque quando a gente olha e pensa, né, quem eu sou e qual é a minha circunstância, a gente consegue, né, traçar metas, fazer uma projeção para a nossa vida mais real, tá? Mais compatível com a nossa realidade. Tati botou assim, não vi o exercício no grupo. Pode ser, Tati, que você tenha entrado depois. O exercício, ele estava numa imagem. Aí eu enviei a imagem e logo embaixo eu enviei o link da gravação da aula, tá bom? O que você pode fazer é me chamar lá no WhatsApp, vai lá no grupo, procura o meu número, aí você me chama, manda uma mensagem e fala, oi, aqui é a Tati, eu não vi o exercício no grupo, não achei, que aí eu vou e te encaminho, tá bom? Bom, então, falando do tema de hoje, né, eu fui recapitulando a aula de ontem, para poder esperar o pessoal ir entrando. Como já tem aí mais de 50 pessoas, eu vou já começar. Bom, o tema de hoje, gente, encontre tempo para si, né? Ontem a gente fez uma abordagem mais geral, hoje a gente vai fazer uma abordagem mais específica, a gente vai fazer uma abordagem mais pessoal, né? Voltada para você, tá? E aí é o seguinte, a falta de tempo para o cuidado conosco mesmas é uma realidade, tá? A gente escuta muito essa queixa, né, de mulheres que não possuem tempo para se cuidar, tempo para cuidar, assim, para se dedicar a atividades, né, pessoais. E isso nos traz, essa falta de tempo para o cuidado pessoal, isso nos faz desanimar na caminhada, né? Às vezes, a gente pode até experimentar um sentimento de revolta, né? Contra a nossa própria realidade, né? E isso vem de duas causas, tá? Primeiro, essa ideia de que nós temos que ser mulheres multitarefas, né? Eu fiz até uma live com uma amiga minha, chamada Camila, sobre esse tema, né? A mulher multitarefa. Essa ideia de que nós temos que ser mulheres multitarefas, dar conta de tudo, fazer muitas coisas, né? Como se esse fosse um estereótipo de virtude. Conseguir fazer muitas coisas, dar conta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? E a outra causa dessa sobrecarga, dessa falta de tempo para nós mesmas, é um legado que eu considero até um legado do próprio feminismo, né? De que a mulher, ela se realiza fora do lar, que a mulher, ela se realiza fora da vida em família, né? Quase que uma ideia de que a nossa família, a vida no lar, enfim, rouba da mulher a liberdade, né? Como se a liberdade, ela estivesse para além das portas da própria casa. Tá certo? Então, assim, muitas mulheres acabaram crescendo com essa mentalidade, né? De que a liberdade, né? A autonomia, que essas coisas, a satisfação pessoal está para além das portas da própria casa, né? Está fora da família. E isso tá errado, tá? Isso tá errado. Primeiro, né? Por quê?
essa ideia da mulher multitarefa. Por que isso está errado? Porque nós não vamos e também não precisamos dar conta de tudo, né? Nós precisamos dar conta das nossas obrigações, né? As obrigações próprias ali da nossa circunstância. A gente chama isso de obrigações de Estado, né? O que são obrigações de Estado? São aquelas obrigações que elas advêm da minha própria, da minha vocação, da minha circunstância de vida, tá certo? Então, cuidar dos meus filhos, educar os meus filhos, dar a catequese para os meus filhos, cuidar do meu marido, né, cuidar do meu matrimônio. Se você é uma profissional, realizar com excelência o seu trabalho profissional, estudar, enfim. Tudo isso, né, são obrigações que advêm da tua circunstância de vida, de quem você é, tá bom? Da realidade que você está inserida, da vocação que você assumiu, tá? Então, nós não precisamos dar conta de tudo. Essa ideia de que a gente tem que ser mulher multitarefa, isso aí, cortem isso da cabeça de vocês. Nós precisamos dar conta das nossas obrigações de Estado, nós temos que dar conta, né, de tudo aquilo que é nossa obrigação, mas dentro de uma escala de prioridades, tá bom? Entender que as coisas, elas possuem uma hierarquia, tá bom? E isso é a virtude da ordem. Tem um livrinho bem pequenininho, da editora Quadrante, que se chama A Virtude da Ordem, tá? Nesse livro, o autor, ele coloca lá, né, o que é a virtude da ordem. É justamente conseguir, tá, ajustar todas as coisas que você tem para fazer dentro desse rol, né, do que é prioridade, tá bom? Então, você conseguir equilibrar todas as demandas da sua vida dentro de uma escala de prioridades. Por quê? Nem todas as coisas na nossa vida, elas possuem o mesmo grau de importância. Nem todas as coisas da nossa vida, elas são urgentes, tá? Então, a gente precisa saber fazer esse juízo daquilo que é prioridade, aquilo que não é prioridade, aquilo que é essencial e aquilo que é trivial na nossa vida, para a gente conseguir, né, escalonar as coisas e dar o tempo, dedicar o nosso tempo para cada uma dessas coisas segundo a sua importância, tá bom? Então, vou dar um exemplo prático, tá? Fazer a comida, tá? E educar uma criança. Vamos supor, você tem ali, né, sei lá, vamos supor, seu filho, ele tá com um problema muito sério, né, vamos supor, vou dar um exemplo. Você tá vendo que seu filho, ele tá com um atraso, assim, pra desenvolver a fala, tá? E aí você tá ali com ele, tá vendo que a criança tá tentando falar, você tá vendo que... E aí você, como mãe, tem essa responsabilidade de ajudar o seu filho a se desenvolver. E aí você fez, né, pesquisou, você viu que você fazer leitura em voz alta para o seu filho vai ajudá-lo nesse desenvolvimento da fala. Por quê? Porque ele vai adquirindo vocabulário, ele vai ter essa segurança para falar, né? Você também vai... E aí você decidiu que você vai fazer algumas atividades com seu filho para ajudar teu filho a conseguir dar esse salto que ele precisa, né? Isso é o que uma mãe atenta faz, né? Ela identifica o problema, procura uma solução. E aí você resolveu, né? Então você se comprometeu que todos os dias você vai fazer isso e tal. E aí vamos supor que num dia você acabou se atrasando, a criança acordou mais tarde, e aí você precisa escolher entre fazer o almoço e realizar a atividade com seu filho. E aí você sabe que se você não realizar a atividade naquela hora, você não vai conseguir realizar a atividade mais tarde, porque você tem compromisso e tal, não sei o quê. Dentro de uma escala de prioridade, você poderia dizer, como eu faço leitura para o meu filho todo dia, se eu não fizer hoje, tudo bem, né? Vou lá ajeitar o almoço, vou botar a criança para fazer qualquer coisa ali e vou lá ajeitar o almoço. Eu não escolheria dessa forma. Dentro desse exemplo prático, eu escolheria, né, manter a atividade do meu filho. E como que eu resolveria a questão do almoço? Eu iria ligar para algum lugar e pedir para entregar um almoço aqui em casa. Sei lá, uma quentinha, alguma coisa. Por que eu decidiria dessa maneira? Porque eu acho que
Eu acredito que entre realizar uma atividade com o meu filho e fazer um almoço, realizar a atividade do meu filho é uma coisa mais importante, porque se eu não fizer, não tem outra pessoa que vai fazer por mim. Já o almoço, graças a Deus, a gente tem aí um iFood que pode te entregar um almoço, né? Você tem uma opção, né, de poder pedir esse almoço e resolver a questão. Aí você vai lá, pede o almoço, enquanto você está fazendo atividade com o seu filho, o almoço vai chegar. Eu decidiria dessa maneira. Tá? Por que eu quis dar esse exemplo? Porque muitas vezes a gente acha que coisas da nossa casa, arrumar a casa, fazer a comida, lavar uma roupa, é mais importante do que, por exemplo, esse nosso tempo de qualidade com o nosso filho. Isso é fruto de uma mentalidade que já está corrompida, né? É uma mentalidade ativista, uma mentalidade materialista, né? Como se as coisas, né, que nos cercam, tipo a nossa casa, etc., como se isso tudo fosse mais importante do que as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, tá certo? Então, mas assim, não é fácil conseguir fazer esse juízo de valor sobre as coisas, né? A gente precisa, né, assim, de trilhar um caminho de mudança, né, de condicionar os nossos olhos para aquilo que é mais importante na nossa vida, tá certo? Então eu quis dar esse exemplo para a gente entender como que muitas vezes a gente, sem perceber, né, a gente foge daquilo que é prioridade, a gente foge daquilo que é essencial na nossa vida, tá certo? É isso. Aí a Adrielina falou, depende, as minhas filhas não podem comer fora. Adrielina, eu sei o que é isso, porque os meus filhos, eles são alérgicos, né? A Tereza alérgica à proteína do leite de vaca, o Afonso alérgico à proteína do leite de vaca, soja, ovo e carne de boi. Então, ele também não pode comer fora. E é por isso que eu nunca deixo para fazer o almoço dele no dia. Sempre vai ter alguma coisa meio que preparada ou semi-preparada para eu nunca chegar nessa situação de urgência de precisar, tipo assim, deixar ele numa situação dele não ter o que comer. Isso, né, por exemplo, o meu filho Afonso, que é uma criança extremamente alérgica, reage inclusive a traços, ou seja, ele não pode comer uma comida que foi feita em nenhuma panela que não foi a minha, eu não posso correr o risco de não ter comida para ele. Então, eu tenho que ter sempre um plano de emergência em relação ao Afonso. E é claro, entre fazer uma leitura e garantir uma comida para ele, sendo uma criança alérgica, de fato, focar na questão da comida. Mas eu tô falando em situações normais, a gente tá falando aqui, né, numa situação geral. Para você ter ideia, no tempo, por exemplo, que eu tava amamentando o Afonso, desmamei ele essa semana, por causa da nova gestação, né, desmamei ele essa semana porque eu também vivi a mesma dieta que ele, tá? Eu perdi 20 quilos desde o diagnóstico dele, da alergia múltipla, até aqui, né? Nesse caminho aí de um ano, desde o diagnóstico até agora, ele tá com 1 ano e 2 meses, né? Desmamei ele agora, essa semana. Então, quer dizer, finalizei o desmame dele essa semana, né? Nesse período de um ano, eu perdi 20 quilos. Porque eu também não podia comer fora, eu não podia comer N coisas. Pensa que eu vivia numa dieta sem leite, derivado e traço, sem soja, sem ovo, sem carne de boi. Não podia comer fora por conta da contaminação das panelas, ou seja, dos talheres, prato. Ou seja, tem alguma live aí que eu contei essa história. Ou seja, a gente tem que ter, né? Rotas de emergência, a gente tem que ter de acordo com a nossa realidade, tá? Eu dei esse exemplo aí da comida por uma questão geral, tipo, se você pode pedir uma comida, se seu filho pode comer, né, uma comida que venha de fora, é óbvio que você vai pedir a comida e vai ter o tempo de qualidade com seu filho, né? E eu tava falando aqui de uma situação séria, uma criança que tá, tipo, com atraso na fala, precisa que a mãe realize uma atividade com ele, entende? Não é pra você, sei lá, ficar do lado do seu filho assistindo um filme, sei lá, entendeu? Então, justamente a gente conseguir ter esse olhar de fazer um juízo de valor sobre as situações. A gente fazer o juízo adequado. A gente olhar e pensar assim, olha,
entre essa coisa e essa aqui é prioridade, tá? E não simplesmente a gente ir vivendo, tá certo? Foi basicamente isso que eu quis dizer, tá bom? Então vamos lá. Eu falei que nós não vamos e não precisamos dar conta de tudo, que a gente precisa dar conta daquilo que é prioridade, né, dentro de uma escala, né, valorativa. E quando a gente para, quando a gente consegue fazer esse exercício de parar e se centrar no que é prioridade, tá? Quando nós nos centramos naquilo que é prioridade da nossa vida, aí sim que a gente vê como que a gente perde tempo com as trivialidades. Como que a gente perde tempo com coisas que não são essenciais, tá bom? Essas trivialidades, pessoal, com que a gente vai se ocupando, né? E com que a gente vai perdendo tempo, essas trivialidades, elas fazem com que a gente desperdice a nossa vida, tá? Elas fazem com que elas sugam as nossas energias, tá certo? Então, acho que essa é a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem hoje, para aprenderem a ter mais tempo para vocês mesmos. Se voltar para o que é essencial, tá certo? Se voltem para o que é essencial. Façam se esforcem, né? Para conseguir, diante das situações, fazer esse juízo de valor. Quando forem planejar a rotina, né? Olhar para tudo aquilo que você tem que fazer e organizar aquilo tudo, né? Dentro de uma escala de prioridades. O que é essencial? O que depende de mim e ninguém pode fazer por mim, tá? Na tua vida, eu até vou dar um critério aqui para vocês de como que vocês vão estabelecer essas prioridades. Mas assim, um grande referencial já é assim, aquilo que depende exclusivamente de você. Aquilo que só você pode fazer, aquilo que ninguém pode fazer por você, tá certo? Aquilo que só você pode fazer, é óbvio que aquilo vai ter prioridade em relação a algo que alguém pode fazer por você, né? Mas a gente vai dar uns critérios mais profundos, tá? Vou trazer aqui daqui a pouco pra gente conseguir analisar melhor isso. Bom, e sempre que você estiver se perdendo, sempre que você vê assim, que você já está perdendo o prumo, faça esse propósito, né, de voltar para o que é essencial. Você precisa ter na sua cabeça aquele rol de coisas que são essenciais. Aquele rol bem claro de coisas que são prioridades, tá bom? E o que é o essencial, né? Tipo assim, Carol, você falou aí que eu preciso ter na minha cabeça aquilo que é o essencial, né? Mas assim, o que é o essencial? Bom, isso vai prescindir, né, pessoal? Isso vai depender de quem é você. Foi aquilo que eu falei ontem, né, na nossa palestra. Eu acho que eu vou mudar de lugar, porque o sol tá chegando com tudo aqui. Eu vou mudar de lugar só pra... Desculpa parar aí, mas antes de entrar no tópico, acho que você tira ele pra mim, por favor? Eu vou só mudar de lugar, pessoal, porque o sol tá entrando com tudo aqui na minha varanda. Eu tava na minha varanda. Tem duas amigas minhas aqui ainda, que estavam aqui na palestra presencial que tava tendo. Eu até falei que eu me atrasei pra entrar por causa disso. E elas me ajudaram aqui a arrumar um lugarzinho, porque o sol tava entrando com tudo ali na varanda. Ia ficar ruim pra vocês conseguirem me ver, tá bom? Agora sim tá melhor, né? Bom, vamos lá. O que é o essencial, tá? Bom, isso vai prescindir, né, meninas, aquele exercício que eu passei ontem, de você se olhar, né, de você olhar para quem você é, ou seja, quem eu sou, tá? Isso já vai ser um grande parâmetro para você conseguir definir na sua vida o que é o essencial. Então, quem eu sou? Bom, eu sou Carol, eu tenho 27 anos. Em primeiro lugar, antes de tudo, eu sou filha de Deus, né? Então, como filha de Deus, a minha vida espiritual, a minha relação com Deus é uma prioridade. Eu sou esposa, então, meu marido é uma prioridade. Eu sou mãe, então, os meus filhos, né? Eu tenho obrigações que são graves, obrigações que são essenciais com os meus filhos. Educar os meus filhos é uma prioridade na minha vida, porque eu sou mãe.
Eu sou dona de casa, então zelar por esse lugar, né, cuidar desse lugar é também algo que eu preciso fazer, é também uma obrigação, né, inerente aí ao meu estado de vida, mas conjugar tudo isso, a Carol que é filha de Deus, a Carol que é esposa, a Carol que é mãe, a Carol que é dona de casa, a Carol que faz um apostolado aqui na internet, ou seja, conjugar tudo isso vai exigir de mim essa capacidade de priorizar, de valorizar as coisas, de colocar cada uma dessas coisas, cada uma dessas obrigações que vem de quem eu sou, que vem da minha circunstância de vida, vai me exigir esse esforço intelectivo de pensar, né? Diante de quem eu sou, diante da minha circunstância de vida, quais são as obrigações, né? Quais são as demandas que eu tenho que dar conta e saber fazer esse juízo de valor, tá bom? Diante de todas essas demandas. Bom, e entender, pessoal, que a gente precisa parar de dialogar com essa mentalidade do mundo de que a nossa liberdade, ela está tolhida pela nossa vocação, tá? Existem aí várias correntes, né, ideológicas, enfim, que colocam, né, assim, o ser humano como se a mulher que assume, né, esse papel de esposa, de mãe, né, de uma vida dentro de um lar e tal, que ela está refém da sua própria circunstância, né? Isso também tem a ver, como eu falei, com a própria mentalidade, né? A mentalidade, assim, que vem mesmo, né, do feminismo, de que a realização da mulher, ela está para além da família, né? Ela está para além da vida, né? Em casa, da vida no lar, enfim. Então, e assim, isso eu não tô falando de orelhada, né? Até em uma live aí eu comentei isso, né? Quando você ouve falar do feminismo como uma questão, assim, né? Como uma ideia superficial, rasa de igualdade, né? A igualdade é uma palavra talismã, né? Digamos assim. Quem não quer igualdade, né? É óbvio que isso atrai os olhos, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que quando a gente mergulha, por exemplo, nos conteúdos, né? Nas obras, por exemplo, escritas pelas grandes feministas, quando você vai ler lá Judith Butler, Kate Millett, quando você vai ler Anne Oakland, quando você vai ler Shulamit Firestone, você vê, né? Simone de Beauvoir, você vê o que de fato, né? O feminismo preconiza, né? Então, eu falei isso pra vocês na live que eu fiz, lá com a Raíssa, que lá no finalzinho a gente, por causa de uma pergunta, a gente explicou, né, sobre o feminismo e por que muitas vezes, né, sempre, vai ser impossível conjugar, né, a ideia feminista, né, do que é a mulher, com a ótica cristã sobre a feminilidade, sobre a mulher. Por quê? Porque assim como para o marxismo qual é o motor da história? Né? A luta de classes. A luta né, a luta entre as classes, né? A burguesia e o proletariado, né? Então, assim como para o marxismo o mundo gira, né? O motor da história é a luta de classes. Para o feminismo, o motor da história é a luta entre os sexos, tá? E como que o marxismo, ele dá conta de resolver essa problemática da luta de classes? Uma sociedade sem classes. Essa é a resolução que o comunismo coloca, né? Que o marxismo coloca. E qual é a solução que o feminismo coloca para essa luta entre os sexos, que para o feminismo é o motor da história, né? É a grande problemática humana, assim. Justamente, qual é a resolução que o feminismo coloca? Há uma sociedade sem sexos, ou seja, a anulação das diferenças entre homem e mulher, tá? E quando você parte de uma perspectiva de anulação das diferenças, você está indo exatamente contra o plano originário de Deus, né, para a humanidade. Tá certo? Então, porque Deus nos fez diferentes e complementares, iguais em dignidade, obviamente, mas nós somos diferentes, tá? Então, essa anulação das diferenças, isso jamais vai se conjugar com a ótica cristã, entende?
Então, assim, quando a gente tá falando aqui, não se trata de dizer, ah, então você não defende as mulheres, não é nada disso. Gente, isso aí é a ponta do iceberg, tá? E isso aí é a superficialidade da discussão do feminismo, tá certo? Quando você mergulha mais profundamente, começa a estudar, né, devorar as obras, você vê que, assim, é por isso que a gente chegou numa mentalidade hoje de ideologia de gênero, tá certo? Né? Por quê? Por causa desse esforço, né, de modo, assim, orquestrado para nos conduzir à anulação das diferenças. Isso é muito problemático. Então, a gente tem que ter muito cuidado do quanto a gente se deixa influenciar pelas ideologias, tá certo? Porque isso vai afetar a nossa vida. Isso vai afetar o modo como a gente organiza a nossa vida. Isso vai afetar o modo como a gente conduz a nossa família, tá certo? Então, a gente precisa, assim, ter um olhar mais atento a essas coisas, tá bom? Então, assim, de fato, parar de dialogar, né, com essa mentalidade do mundo, de que a nossa liberdade, de que a nossa vida, né, a nossa satisfação pessoal, ela tá tolhida pela nossa família, ela tá tolhida pela nossa circunstância de vida. Ah, não, agora Carol, a esposa, é mãe, Carol não tem mais tempo pra ela e tal, né? Não, se eu não tenho tempo pra mim, não é porque eu sou esposa e mãe, né? Não é porque eu decidi doar minha vida dentro de um lar. Se eu não tenho tempo pra mim, é porque eu não tenho desenvolvido ainda a virtude da ordem, tá certo? Isso não tem nada a ver com a minha vocação. Isso é um problema que está comigo. Por isso que eu falei ontem, na nossa aula de ontem, né, que o primeiro passo para a gente começar a crescer é a gente ter esse olhar de humildade e conseguir fazer o nosso meia-culpa, né? Tipo, não, o problema não está nas circunstâncias, o problema está em mim, tá certo? Então, gente, entender que o casamento, a maternidade, foi uma decisão livre, tá bom? O mundo não compreende essa livre escolha por alguém que se decide, né, no mundo de hoje, com amplas possibilidades, né, de realização pessoal, etc., o mundo não entende uma mulher que, por exemplo, decide, né, enterrar a vida, digamos assim, dentro de um lar, cuidando dos filhos, abandonar uma carreira, né? Muita gente, às vezes, até pergunta pra mim, você estudou o quê? Eu falo que eu passei 5 anos, né, numa graduação de Direito, numa universidade federal, e a pessoa fala, nossa, você, né, decidiu rasgar seu diploma, tipo assim, né? Então, é uma escolha, tá? Que o mundo, hoje, não tá pronto para compreender. É uma escolha que vai, hoje, na contramão, né, da ideologia, assim, predominante no mundo, tá certo? Então, se a gente ficar dialogando com essa expectativa do mundo, a gente nunca vai conseguir encontrar paz para viver, tá bom? Se a gente tentar se encaixar nessa perspectiva do mundo, a gente vai simplesmente perder a nossa vida, né, nesse esforço de se encaixar, tá? Porque isso é impossível. Bom, e por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque eu sei o quanto existem, né, de mulheres, né, o quanto há de mulheres que se sentem incompreendidas, que se sentem infelizes, que se sentem julgadas por terem escolhido doar a vida num casamento, doar a vida aos filhos. Teve uma época, foi em 2018, eu gravei um curso de 5 aulas chamado Ser Feliz no Lar. Nesse curso, eu falei especificamente para mulheres que estavam fazendo aquele caminho de transição do mercado de trabalho para a vida no lar, tá certo? E olha, o quanto eu vi que essa transição, no mundo de hoje, ela não é fácil. Porque a mulher, intelectivamente, ela toma essa decisão, né, de modo racional. Ela entende que ela tem um papel único e insubstituível dentro da família dela. E aí, ela, né, vê as possibilidades para fazer esse caminho de volta para o lar. Mas, quando ela chega, né, e conclui esse caminho e passa a viver dentro do lar, ela entra, às vezes, assim, num momento de frustração. Por quê? Porque ela olha e fala, caramba, eu achava que a minha felicidade estava aqui, era isso que eu queria, eu entendi
que eu tenho um papel único, insubstituível para realizar dentro da minha família, e agora que eu tô aqui, que eu tô, né, com a vida que eu queria dentro do lar, eu não tô encontrando sentido para isso, né? Ou seja, a falta de sentido para as coisas, né? Esse é o grande mal desse século, né? Não conseguir colocar, né? Eu sempre indico um livro do Viktor Frankl, que é Em Busca do Sentido, né? Então, por isso, muitas vezes a chave para a resolução dos grandes dilemas da nossa vida está em conseguir dar um sentido para aquelas coisas. E dar um sentido, a gente pode traduzir aqui também, já que, né, eu nunca escondi que eu estou falando para mulheres cristãs, especificamente, né, para também mulheres católicas, que é o seguinte: dar um sentido, muitas vezes, vai ser colocar o tom sobrenatural na nossa vida, né? Ou seja, lembrar da nossa finalidade. Lembrar o quê? Qual é a finalidade da minha vida? A finalidade da minha vida é a busca da minha santidade. A finalidade da minha vida não é trilhar uma carreira né, assim, grandiosa dentro do direito. A finalidade da minha vida não é construir um império financeiro. A finalidade da minha vida não é ter uma casa super organizada. A finalidade da minha vida não é dominar todos os métodos de organização. A finalidade da minha vida não é que os meus filhos falem 5, 6 línguas. Tá certo? Tudo isso, caso a gente ponha como uma meta, vai ser uma meta pequena. Vai ser uma meta... como que eu posso dizer? Uma meta apenas para intermediar a meta, essa chegada à meta mais alta. Vão ser apenas pontes, tá? Para a gente chegar à meta mais alta da nossa vida, que é a santidade, que é a nossa identificação com Cristo, que é cumprir a expectativa de Deus na nossa vida. Todos nós, né, que nascemos, fomos criados por Deus, né? Recebemos, além de um corpo, recebemos uma alma, né, que é eterna. Nós temos uma expectativa de Deus para cumprir na nossa vida, tá certo? E a gente acha que a felicidade, né, que a verdadeira felicidade, ela está nas coisas, mas no fundo, a verdadeira felicidade está em conseguir cumprir essa expectativa de Deus na nossa vida, tá certo? Por isso que eu falo sempre isso. Voltem-se, olhem para quem você é, olha para a circunstância que você está inserida, né? Ninguém casou, ninguém teve filho, obrigado, né? Nós que estamos aqui, que entramos no matrimônio, né? Recebemos o sacramento do matrimônio, a gente fez uma escolha consciente, né? Nós nos abrimos aos filhos conscientemente. E também, se alguma coisa na tua vida saiu do trilho em algum momento e você caiu de paraquedas nessa situação, né, de que hoje, acordei, hoje eu sou aqui esposa e mãe, tá certo? Aceitar a tua circunstância e fazer o melhor que você puder dela, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não salvo as minhas circunstâncias, eu não me salvo, né? Então, a gente parar com esse esforço, né, de ficar olhando para o passado, olhar para aquelas coisas que já foram, isso suga as nossas energias e a gente não consegue avançar, né? A gente não consegue progredir, a gente não consegue cumprir a expectativa de Deus na nossa vida. A vida fica mais pesada quando a gente tenta resolver coisas que não dependem da gente, né? Eu não consigo ser uma boa mãe porque a minha relação com a minha mãe a vida inteira foi horrível. Tá certo, eu vou até usar uma palavra aqui que as feministas usam muito, tá? Mas enfim, ressignifica isso, tá? Ou seja, se a tua relação com a sua mãe foi horrível a vida inteira, ok, já passou. Hoje você não vive mais dentro da casa da tua mãe, tá? Você hoje é a mãe e você precisa construir algo novo. Então assim, vai atrás, foi o que eu falei ontem, consulta a tua assembleia de vozes. O que você faria, né? Eu vou lá consultar a minha assembleia de vozes. Carla, o que você faria no meu lugar? Eu falei que Carla é uma amiga minha, muito querida, uma mulher muito virtuosa, que ela tá na minha assembleia de vozes. Então, Carla, o que você faria, né? Qual conselho você tem para me dar? Como você fez esse caminho de ser uma mulher virtuosa? E aprenda daqueles que estão lá na sua assembleia de vozes, né? Transforma essa realidade em algo mais aprazível para você, né? Mas não se permita, né? Esse é um grande desafio que nós mulheres temos, né? Mortificar a nossa imaginação,
né? A Fatinha falou aí, né? Pegar o limão e fazer a limonada. É isso aí, tá certo? Pegar o limão e fazer do limão uma limonada, né? E tomar com gelo. Então, assim, é basicamente isso, tá? Que a gente tem que ser capaz de conseguir fazer na nossa vida. Uma das grandes tentações que nos atrapalham no nosso progresso pessoal é não mortificar a nossa imaginação, tá certo? A gente tem que mortificar a nossa imaginação. A gente tem que parar de dialogar com coisas que são irrealizáveis, com coisas que são irreais, com coisas que não estão sob o nosso controle, tá certo? E cada dia mais nos voltarmos para a realidade, tá bom? Não viver em cima de expectativas, não viver em cima de coisas que independem de nós, mas viver em cima daquilo da realidade como ela se apresenta, tá bom? Bom, e aí, né, eu falei que se a gente tentar, né, chegar nessa expectativa do mundo, a gente não vai conseguir. E é o seguinte, outra coisa que a gente tem que entender que a nossa santificação pessoal, e aqui, pessoal, quando eu falo santificação, eu tô falando o quê? Da nossa identificação com Cristo. Eu já falei isso aqui várias vezes, tá? Cumprir essa expectativa de Deus na nossa vida, né? Isso é a nossa santificação pessoal. Ela não está fora do lar, ela não está de costas pro lar, tá? Tem um livro que se chama Para Estar com Deus. Ele foi escrito por um padre chamado Francisco Faus. Lá nas considerações finais, tipo o último capítulo, ele fala, né, que nós casados, nós não somos chamados a nos santificar de costas para o lar. Nós somos chamados a nos santificar dentro do nosso lar, na vida em família, nessa vida cotidiana, ordinária, né? É ali que a gente é chamado a nos santificar. Tem também um ponto, né? Um ponto de São José Maria Escrivá, eu até ia consultar, eu tenho ele já de cabeça, eu ia consultar qual número, se alguém souber aí, bota aí. Mas diz o seguinte: ali onde Deus te chama a estar, ali ele marca o encontro com você, né? Isso é um ponto, né, de meditação que está numa das obras de São José Maria Escrivá, né? Ali onde Deus te chama a estar, ali ele marca o encontro com você, tá certo? Então, se Deus te chamou a essa vocação matrimonial, né, se Deus te chamou a ser esposa, ser mãe, ali ele marcou o encontro com você, tá certo? Então, é ali, naquela vida, né, familiar, é ali, né, zelando pelo teu matrimônio, cuidando dos teus filhos, cuidando de você mesma. E essa aula de hoje é para falar disso, né, do cuidado conosco mesmas. Mas eu precisava fazer essa introdução. E eu vou dizer por que eu quis fazer essa introdução. Ou seja, cuidar de você mesma, ali onde Deus te chama a estar, ali ele marcou o encontro com você, não foi em outro lugar, tá certo? É ali. Então, nós não vamos nos santificar de costas para o nosso lar, tá bom? Isso para a gente entender e tirar de vez, abolir de vez essa ideia, né? Essa ideia feminista de que a realização da mulher, a realização plena, está fora da vida familiar, tá? Não, a nossa santificação, ela está dentro da vida em família, sim. A nossa realização pessoal está em cumprir a nossa vocação, em cumprir a expectativa de Deus sobre nós. Aí sim a gente vai encontrar a nossa realização pessoal. Bia botou, isso tudo foi só a introdução? Carol, misericórdia, arrasa mais que tá pouco. Eu tô vendo vocês falarem aí, tá tapa em cima de tapa. Mas, gente, às vezes a gente precisa ouvir uns negócios pra gente, né, conseguir se sacudir e conseguir se mover, tá certo? Porque senão a gente vai passar a vida numa coisa, né, que é a complacência, né, a autocomplacência. A complacência de nós mesmas. Isso aí é um negócio que atrasa a nossa vida, tá certo? O vitimismo, né? Então a gente precisa sair do vitimismo, a gente precisa parar de procurar quem passe a mão na nossa cabeça, a gente precisa sair da autocomplacência e ter uma personalidade forte, né? Uma personalidade madura. A gente precisa fortalecer a nossa personalidade para a gente ser capaz de se colocar,
né, no mundo, da gente ser capaz de se colocar. Como é que uma mulher fraca, né, com uma personalidade fraca, vai educar uma criança para o céu? Vai educar uma criança para a santidade? Impossível, tá certo? Se você ficar aí nesse melodrama, nessa autocomplacência, cara, você vai perder seus filhos pro mundo, tá certo? Então, assim, é parar com isso, é romper com isso, né? E a gente, de fato, conseguir, né, dar a guinada que a gente precisa na nossa vida, tá bom? Bom, agora a gente vai falar de modo prático. Eu fiz toda essa introdução e agora a gente vai falar de modo prático, tá? Como é que a gente vai fazer esse raio desse desafio de encontrar tempo pra gente dentro das 1001 demandas que a gente tem? E eu falei assim, o primeiro ponto também é conseguir estabelecer prioridades. Mas, eu vou ser honesta, mesmo dentro das prioridades, é coisa pra caramba, né? Mesmo dentro das prioridades, é coisa pra caramba. Então, Carol, qual é a mágica, né? Qual é o segredo? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, de modo prático, fazer uma varredura sincera, tá? Na nossa vida. Fazer uma varredura sincera e tirar da nossa vida tudo que é trivial, tá? Tudo que não nos acrescenta, tudo que não é edificante, tá certo? E tudo que é ruim, tá? Então, o celular, tá? Não tô dizendo pra viver sem celular, mas eu tô dizendo assim, aquele tempo ali, né? No WhatsApp, no Facebook, no Pinterest, ou seja, né? Fazer uma varredura daquilo que é trivial. Então, hoje o Instagram é uma plataforma de estudo. Não tô dizendo pra gente sair do Instagram, mas eu tô dizendo o seguinte, cara, faz uma varredura. Segue os perfis que são bons pra você, os perfis que te edificam, tá certo? E o resto, tudo que é bobagem, vai, cortando pela raiz, né? E cortando aquilo que te faz mal, aquilo que te faz pecar, aquilo que te faz ficar na ociosidade, tá certo? Então, celular, né? Por exemplo, se você tem algum hábito, eu tenho o hábito de assistir série, eu tenho o hábito de assistir filme, né? Eu tenho o hábito de, sei lá, eu quero, sei lá, tem gente que tem hábito de ficar organizando gaveta, né? Tem um perfeccionismo ali, ou seja qual for, né? Sejam quais forem as coisas que são triviais na sua vida, que te fazem perder tempo, que não te edificam, que não estão atreladas, né, às tuas obrigações graves, né, às tuas obrigações de Estado, faz uma varredura, tá certo? Faz uma varredura e para de perder tempo com essas coisas. Isso já vai enxugar bastante, o teu dia, a tua vida, tá bom? E colocar, e aí aquilo que sobrou, aquilo que é obrigação real, né? Aquilo que você vai ter que, de fato, encarar, cumprir, colocar essas obrigações reais numa escala de prioridades. E aí aqui eu vou trazer para vocês um critério para você escalonar essas tuas obrigações reais. E o critério vai ser Deus, pessoas, coisas, tá? Anotem aí esse critério. Dentro daquilo que sobrou da tua varredura, dentro daquilo que é obrigação real, Deus, pessoas, coisas. Escalonar as tuas obrigações reais. Ou seja, Deus, a minha vida espiritual, a minha vida interior, a minha vida de oração. Isso precisa ser a primeira coisa que você vai cuidar na sua vida, tá certo? Se você não for capaz de cuidar da tua vida espiritual, né, simplesmente você vai passar uma vida sem ter desenvolvido a amizade com Deus. Essa relação filial que você precisa ter com Deus. E aí, quando você morrer, infelizmente vai acontecer, né, o que vai acontecer? Você vai estar diante de alguém que você não conhece de fato, né? E aí é aquilo, né? A gente vai ouvir, né? A gente vai estar lá, Senhor, Senhor, e a gente vai ouvir, eu não te conheço, né? Então, isso é algo sério. Isso é algo que a gente tem que pensar.
todos os dias, isso tem que estar, sabe, ali no nosso exame de consciência. Eu fiz uma live e tá lá salva no IGTV, que é sobre o exame de consciência diário. Como que a gente vai fazer o nosso exame de consciência? Lá nessa live eu falei que é muito importante que todos os dias, antes de dormir, a gente se recolha por uns minutos e a gente faça um exame de consciência. A gente examine a nossa consciência e pense como foi o nosso dia, né? Como a gente, o que a gente fez com aquele dia que nos foi dado, tá? As nossas obrigações para com Deus, as nossas obrigações para com o próximo, né? As nossas obrigações conosco mesmos, enfim. Quais foram as nossas negligências, quais foram os nossos acertos. Uns minutinhos, 5 minutos, gente. Parar antes de dormir, né? Fazer esse exame de consciência e aí pedir perdão, agradecer por aquilo que você conseguiu vencer e pedir perdão, né, a Deus por aquilo que não foi, aquilo que você não conseguiu fazer, tá certo? Tá ok aí, né? Eu achei que tinha faltado luz aqui, mas voltou. Só um minuto, meninas. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Me respondam aí, porque eu achei que tinha faltado luz aqui em casa. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Tá ok, né? Tá certo. Eu vou, por precaução, eu vou deixar a internet, meu 4G ligado. Porque se faltar luz, a gente não fica... Tá bom? Estão me vendo e estão me ouvindo, né? Ok. Então, colocaram aí, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E é exatamente isso, né? A gente corre o sério risco da gente chegar diante de Deus no dia do nosso... que Deus nos chamar, né? E a gente tiver lá o nosso juízo particular, a gente dizer Senhor, Senhor, e a gente ouvir, olha, eu não te conheço, né? Por quê? Porque a gente passou essa vida inteira se ocupando de coisas materiais, de coisas triviais, e não fez o mais importante, que é cuidar e sustentar esse organismo espiritual que existe aqui dentro da gente. A nossa filiação divina, tá bom? Isso é muito sério, tá? E essa tem que ser a primeira preocupação da nossa vida, o destino da nossa alma, tá certo? Então, por isso que Deus é uma prioridade em relação a pessoas e as coisas, tá bom? Então, Deus é o primeiro critério. O segundo, as pessoas. Ou seja, primeiro, marido, né? Depois os filhos, depois os parentes e amigos, né? Então, a atenção ao seu marido, né? Esse cuidado com o seu marido, com o seu matrimônio, que vem antes dos filhos, depois os filhos, e eu sempre falo, nunca se esqueçam, a segurança dos filhos está no amor sólido dos pais, tá certo? Então, nunca negligenciem o matrimônio de vocês. A segurança dos filhos está no amor sólido dos pais, tá certo? Então, os filhos precisam ver esse matrimônio fortalecido, tá bom? É isso que vai dar uma noção de segurança para os filhos de vocês, né? E depois, né, marido, filhos, os nossos parentes e amigos, né? A gente também precisa ser né, um suporte, um apoio, a gente também precisa se colocar, né, na vida dos nossos parentes e dos nossos amigos. Mas, depois de Deus e dentro também de uma escala de prioridades. Marido, filhos, parentes e amigos, tá certo? Então, por exemplo, esse trabalho que eu faço aqui com vocês no Instagram, isso pra mim é uma coisa muito importante. Isso que eu faço aqui com vocês, pra mim, é um trabalho de apostolado. Isso aqui é um braço da minha vida espiritual. Mas não vem antes dos meus, do meu marido e dos meus filhos. Não vem antes da minha relação com Deus. Vem depois. Então é por isso que, por exemplo, eu só vou marcar uma live aqui se o meu marido estiver tranquilo e puder, né, me ajudar durante esse tempo dando uma olhada nas crianças. Tá certo?
Se, por exemplo, alguém quer marcar uma live comigo 9 horas da noite, é uma coisa importante que eu preciso fazer. Ou sei lá, quero marcar uma palestra aqui em casa, quero dar um curso, seja lá o que for, quero atender alguém, tem alguém precisando muito da minha ajuda. Mas se o meu marido falar, olha, eu queria sair para jantar com você amanhã à noite, então é óbvio que isso é uma prioridade em relação a eu parar para conversar com uma pessoa, tá certo? Mesmo que essa pessoa precise da minha ajuda, porque eu não posso ajudar alguém e deixar de fortalecer o meu casamento, tá certo? Então isso é algo assim muito sério que a gente precisa ter em conta, tá? Bom, pessoal, a luz aqui na minha casa, porque começou a chover muito aqui, a luz aqui eu acho que tá oscilando, eu tô percebendo pelo ventilador, assim, que hora para, hora volta, mas Deus tá sustentando a conexão aqui do Wi-Fi, porque... Então, rezem aí pra eu conseguir salvar essa aula, tá? Porque, pelo amor de Deus, imagina perder tudo isso que a gente falou aqui até agora. Então, pessoal, depois vão vir as coisas. As coisas são o último critério, tá certo? Vocês estão aí, né, meninas? Estão me vendo e estão me ouvindo, né? Por favor, respondam aí. Pra eu saber que tá todo mundo aí ainda. Bom, e aí Deus, pessoas, depois as coisas, tá? O que seriam as coisas? Seria a casa, por exemplo, né? A casa, ela vai vir, o cuidado com a casa vai vir depois de Deus, das suas obrigações para com Deus. Vai vir depois das pessoas, tá? Do cuidado com as pessoas. Bom, Carol, mas aí, porque eu tenho que cuidar do meu casamento, porque eu tenho que dar atenção aos meus filhos, a minha casa vai ficar desorganizada e tal? Claro que não, né? Óbvio que você vai ter que dar conta daquilo que é essencial. Até porque, pensando aqui nos filhos, né? 1/3 da personalidade de um indivíduo é formado pela atmosfera em que ele está inserido. Então, é óbvio que a ordem do ambiente influencia diretamente, né? Nos nossos filhos. Então, por amor a eles, a gente vai organizar o ambiente. Mas pensa sempre, gente, é sempre em função de algo maior. Não é organizar por organizar. Não é organizar para você ter uma sensação de que você é ótima, né? De que você é ótima administradora de uma casa. Não, isso é uma meta muito pequena. É um sentido muito pequeno, tá certo? Como eu falei, colocar um sentido maior, colocar um tom sobrenatural. Não, eu organizo a minha casa por amor a Deus, por amor aos meus filhos. Eu organizo a minha casa, né, para que os meus filhos possam se desenvolver num ambiente melhor, tá certo? Pelo cuidado, né, com a saúde dos meus filhos, eu limpo a minha casa, né? Ou seja, é tudo por virtude, nunca por um sentimento superficial de uma realização pessoal pequena, né? Como, por exemplo, aquela ideia assim, né, confortável de, nossa, eu administro bem uma casa, olha, minha casa nunca tá suja, né, nunca eu encontro um cabelo no chão, tá certo? Sempre colocar metas altas, tá? Dar um sentido elevado às coisas que a gente faz. É isso que também vai nos motivar, tá bom? Então, a gente também, né, uma outra coisa aqui que eu queria falar, né, eu falei de fazer uma varredura, eu falei de colocar as obrigações reais numa escala de prioridades, Deus, pessoas, coisas. E a terceira coisa que eu vou falar é o seguinte: abandonar a ideia egoísta, já vou terminar. Abandonar a ideia egoísta de que o tempo para nós mesmas é tempo de fazer unha, é tempo de ir para academia, é tempo de poder ficar, né, de perna pro alto aqui no sofá, é tempo de ter tempo para olhar no celular, é tempo para ir no cabeleireiro, é tempo para ir bater perna no shopping. Isso não é tempo para si mesma, tá? Isso é uma ideia egoísta do que é o tempo para si mesma. E essa ideia egoísta do tempo para si mesma só corrobora com essa ideia de que a realização da mulher está para além das portas do lar, tá bom? Quando a gente fala de tempo para si mesma, é tempo para você se encher. E se encher para poder se doar, tá bom? É claro
que a academia é ok, pode, é claro que é muito bom que você consiga estar com as unhas sempre feitas, é óbvio que você tem que estar com o cabelo arrumado, é óbvio que você tem que conseguir de vez em quando sair pra comprar roupa, né, assim, a gente vai precisar, né, fazer isso uma hora ou outra, mas assim, é óbvio, né, que é bom poder ter um tempo para sentar e ler, e fazer uma leitura, e saber o que está acontecendo, falar no telefone com uma amiga, é claro, gente, mas assim, achar que o tempo para si, achar que a realização pessoal está nessas coisas, é uma ideia egoísta, né? Nós não somos mais meninas solteiras, e mesmo as meninas solteiras, elas têm obrigações, elas têm coisas para se ocupar. A vida intelectual, a vida espiritual, né? A ajuda aos pais. Então, essa ideia de que a gente precisa de tempo sozinha para fazer coisas que a gente gosta, isso aí é uma ideia egoísta. E é uma ideia um pouco fora, né, que não se adequa muito à realidade e à responsabilidade de uma mulher que é esposa e mãe, né? Então, por exemplo, eu falei pra vocês, né? Essa minha amiga, né, Carla, que tá lá na minha Assembleia de Vozes, ela é mãe de 4 filhos. E ela tem um filho, né, que é especial, que é autista, o Pedro Bento, né? O primeiro filho dela. Então, assim, pensa, tem 4 filhos, tem um filho que demanda uma atenção especial, ou seja, ela leva para terapia, ela faz várias coisas, né? Tem toda uma atenção que de fato precisa ser um pouco um pouco maior. Tem um marido, né? E assim, eu fico, por exemplo, olhando pra Carla e eu falo, cara, eu nunca encontrei a Carla e vi ela descabelada, eu nunca vi a Carla desarrumada, eu nunca encontrei com a Carla dela tá com cara limpa, né, sem uma maquiagem, alguma coisa assim. Nunca encontrei com a Carla de mau humor reclamando da vida, né, seja quando eu falei online aqui com ela, seja quando eu encontrei pessoalmente, né. Há 15 dias atrás, numa terça-feira, eu fui para uma aula, né, num lugar, né, num centro cultural, eu nem sabia que ela ia estar lá, cheguei lá e encontrei ela, tipo, com um bebê pequeno, entendeu? E aí, e ela falou que no fim de semana ela ainda tinha conseguido fazer um retiro, ou seja, cara, ela tem 4 filhos, entendeu? Eu olho e penso assim, como é que ela dá conta? Ela tá sempre linda, tá sempre com o cabelo arrumado, sabe? Nunca vi Carla com um fio de cabelo branco aparecendo, entende? Tipo assim, nunca vi ela desarrumada, nunca vi com cabelo pro alto, nunca vi ela sem maquiagem, nunca vi ela de mau humor, nunca vi os filhos dela de qualquer jeito, né? Desarrumados assim, pela rua. Ou seja, como é que dá conta, né? E eu sei que ela não negligencia o cuidado com os filhos, eu sei que ela não negligencia o casamento, né? Mas se você vira, você pergunta pra ela se enche, né? Vai fazer retiro, vai pro recolhimento mensal, em casa reza, né? Toma suplemento, cuida da saúde, ou seja, é alguém que entendeu que, e aqui eu tô dando exemplo de uma mulher que tá à frente de mim, né? Uma mulher já mais madura, com 4 filhos e tal, porque vocês poderiam olhar e falar, Carol, na tua realidade, né? 2 filhos, agora que tá vindo o terceiro, né? Olhar e falar que a vida, que a minha vida é muito fácil ainda, por isso que eu consigo dar conta. Olha, aí eu tô trazendo para vocês o exemplo, né, de uma amiga minha, né, que tem uma realidade, né, muito diversa da minha, muito mais exigente que a minha. E ela tá lá, tá firme, né? Ou seja, isso é bom pra gente olhar e ver o quanto a gente pode mergulhar, o quanto a gente pode se doar, né? E por isso que eu falei pra vocês, elejam a sua Assembleia de Vozes. Né? Porque a gente vai, é isso que vai acontecer, a gente vai olhar para a nossa Assembleia de Vozes, né? Aquelas pessoas que são referência pra gente, e a gente vai olhar, pra gente olhar para ali e ter esperança, sabe? Olhar e ter esperança de que a gente pode ir além, de que a gente pode se dar mais, se deixar realmente espremer como um limão, né? De que vale a pena viver assim, que essa vida, né? Essa opção feita pela doação de nós mesmos, que isso não é uma vida perdida, pelo contrário, tá certo? É uma vida em que a gente realmente encontra sentido, que a gente encontra felicidade. Quando eu trabalhava, né, na Procuradoria do Estado, tinha uma funcionária lá que ela era muito linda,
ela assim, tinha, né, um corpo super malhado, ela era muito linda, cabelo muito lindo e tal, não sei o quê, né, assim, uma mulher que a gente poderia olhar assim exteriormente e falar, nossa, admirável. Mas aí, uma vez ela virou pra mim e falou, eu tomo remédio pra dormir, sabe? Então, assim, muitas vezes, né, é a falta de sentido, né, que faz com que a nossa vida esteja... a falta de sentido, né, que faz com que a gente se perca na nossa vida, tá bom? Bom, vamos lá. Eu falei de modo prático, né? Já me perdi aqui na minha anotação. Bom, aí eu falei, ter tempo para si é tempo para se encher, tá? Não é tempo pra simplesmente, né, de modo trivial, fazer unha, fazer cabelo, né, poder falar com uma amiga, jogar conversa fora, bater perna no shopping. Tempo para se encher, para ser capaz de se doar. É claro que essas coisas, né, fazer unha, ir pra academia, fazer o cabelo, é claro que tudo isso é importante, tá? Mas não pode ser o foco do nosso tempo para nós mesmas. E ter isso como foco é superficial demais. E foi o que eu falei, a gente tem que aprender a ter metas elevadas, tá bom? Sempre pensando diante da finalidade da nossa existência, tá certo? Então, entender que a nossa realização pessoal está em cumprir a nossa vocação, cumprir a vontade de Deus, tá bom? Então, você vai fazer a unha, isso vai estar lá no seu cronograma, mas não é fazer unha porque você quer ter um tempo simplesmente para isso. Pensar, não, eu vou fazer minhas unhas, eu vou ter as minhas unhas cuidadas, né, para dar um bom testemunho, para alimentar os olhos do meu marido, o amor do meu marido, né, para dar uma noção de feminilidade para as minhas filhas, né, sempre colocar sentido e colocar sentido elevado nas coisas, tá bom? Cuidar de si mesma para ser melhor para os seus, tá? Essa é a razão da nossa aula de hoje, né, do cuidado pessoal, encontrar tempo para si, tá bom? E entender que você não precisa sair de casa para se recolher. Você não precisa sair de casa para ter tempo para você mesma. Mesmo em casa, mesmo com as crianças, mesmo em todas as circunstâncias da casa, você pode, né, ter alternativas, caminhos para ter esse tempo para você mesma e, inclusive, para conseguir se recolher para cuidar da sua vida espiritual. Principalmente, gente, porque o primeiro recolhimento, né, ele está no nosso coração e nos nossos pensamentos, né? Quando a gente consegue silenciar o coração e silenciar os pensamentos, tá bom? Então a gente não precisa necessariamente sair de casa para a gente conseguir nutrir a nossa vida espiritual e para conseguir cuidar de nós mesmos, tá certo? O que eu quero propor hoje para vocês? Já acabou o conteúdo da nossa aula, agora eu vou propor o exercício, tá? O que eu quero propor para vocês? O exercício de hoje, a proposta de hoje vai ser o seguinte. Eu queria que vocês começassem, além de tudo aquilo que eu falei, fazer uma varredura no seu dia, né, ver quais são as suas prioridades reais. Isso tudo é para você conseguir ir achando tempo e para você parando de deixar suas energias sendo sugadas com coisas que são triviais. E aí, mas o exercício mesmo que eu quero propor hoje é o seguinte. Eu quero que vocês passem a fazer um recolhimento pessoal diário. Essa é a proposta. O que eu quero propor? Que vocês façam o esforço de acordar antes do marido e das crianças, tá? Quem não é casado ainda vai ter um pouco mais de facilidade, né? Porque não tem outras pessoas que dependem de você. Então, para as mulheres que são solteiras, põe lá a tua meta, né, de acordar antes ali do horário, né, que os teus pais acordam, que o horário ali, né, para você ter um tempo sozinha. E quem é casada, tem filhos, acordar antes do marido e das crianças, tá? Você vai acordar mais cedo do que as pessoas que moram com você, um pouco mais cedo, num tempo que dê suficiente para você acordar, rezar. E o que você vai rezar nessa hora? Você vai oferecer o seu dia. Tem uma oração que eu vou enviar para vocês lá no grupo, junto com o material de hoje, que se chama Oferecimento do Dia, né? Ou Oferecimento do Dia e das Suas Obras, tá? Você vai acordar
e você vai elevar o seu pensamento a Deus e vai oferecer a Deus o seu dia, tá certo? Depois que você fez isso, você vai levantar e aí você vai tomar banho, escovar os dentes, né? Fazer o que você tiver que fazer e você vai se arrumar. Quando eu falo se arrumar, é o quê? Colocar uma boa roupa. Não é roupa de festa, óbvio que não. Mas uma roupa decente para você ficar em casa, tá? Você vai se arrumar. Você vai colocar uma roupa. Pode ser, vou até mostrar pra vocês aqui, né? A roupa que eu tô, por exemplo, que é um vestido. Geralmente eu uso em casa, né? Você vai acordar, ó, tô aqui, barriguinha do neném, né? Botar um vestidinho, né? Uma roupinha que você consiga, que seja um pouquinho melhor que você, pra ficar em casa. Parar com essa ideia de roupa de sair e roupa de ficar em casa. Parar com essa ideia de que para as pessoas de casa você tem que dar o pior que você tem, tá? Então assim, não precisa, né, colocar aquele seu vestido de R$350 em casa, mas colocar, né, se arrumar para estar em casa, tá bem pros seus. Gente, e pensar o seguinte, cara, se você é uma mulher que é dona de casa, você quase não sai de casa, tua vida é no lar. Se você só se arrumar para sair de casa, você vai passar a tua vida feia. Entende? Você vai passar a tua vida, a maior parte da tua vida, quando você for ver, né, naquela retrospectiva lá que for passar, né, no final da tua vida, quando você for ver, você passou a sua vida inteira feia, horrorosa, sem se cuidar. Porque você tinha essa ideia de que você tinha que estar arrumada para os outros, né? Quando, na verdade, a maior parte do teu tempo você está em casa com seus filhos e com seu marido, tá bom? Então, se arrumar para ficar em casa. Então você vai, recapitulando, você vai acordar antes do seu marido e dos filhos. Nem sempre isso é fácil. Eu agora, por exemplo, na gravidez, caraca, eu tô tendo dificuldade pra caramba de acordar antes do Afonso. O Afonso acorda muito cedo. E na gravidez, nesse início, cara, é muito sono, entendeu? Então, assim, muito sono. Geralmente eu tenho hiperemese nas gravidezes, então, cara, eu vomito muito, 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 entendeu? Eu fico fraca. Pra eu não vomitar, eu tenho que ficar meio que à base de remédio. Esses remédios de enjoo, eles dão uma baixada legal na pressão. Eu tô tendo muita dificuldade, mas eu tô lutando, entendeu? Então, assim, então a gente vai, né, acordar antes do marido e dos filhos, a gente vai rezar. Rezar o quê? Você vai oferecer o seu dia, eu vou mandar lá no grupo a oração, né? Você vai fazer um oferecimento do dia, você vai se arrumar, botar uma roupa direita, ajeitar o cabelo, botar um brinco, né? Botar um colar se você gostar, né? Enfim, um acessório se você quiser, e você vai passar uma maquiagem. Carol, vou passar a maquiagem? Um batonzinho, um corretivo para tirar suas olheiras. Seus filhos, seu marido não são obrigados a ver suas olheiras. Eles não são obrigados a ver você com cara de derrotada, com cara descansada. Eles vão olhar para você, eles vão sentir pena. Seus filhos vão crescer com a ideia de que eles arrasam a sua vida, porque você tá sempre cansada, tá? Então, a Bia perguntou, pode voltar a dormir depois? Não pode, Bia. Perguntaram aí, que grupo? Eu botei, o grupo do curso, tá? Eu tenho um vídeo lá no IGTV que tá explicando isso. Como você faz para se inscrever no meu curso? Aí eu expliquei lá. Vai lá na minha bio do Instagram, no meu perfil, clica lá no link, se inscreve com seu e-mail, tá? Seu nome e seu e-mail, e você vai ser direcionada pro grupo desse curso aqui no WhatsApp, tá bom? Porque eu tô botando a gravação das aulas, os materiais, os exercícios, eu tô botando tudo lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Se precisar de ajuda, me chama aí na mensagem, no direct, que eu respondo, que eu te boto lá no grupo, eu te ajudo, tá certo? Então, finalizando. Acordar antes de todos, vou repetir. Acordar antes de todos, né? Fazer o oferecimento do dia, se arrumar e se arrumar completamente. Uma roupinha, arrumar o cabelo, botar uns acessórios e passar uma maquiagem no rosto, uma maquiagem leve, gente, pro dia a dia. Eu gravei um tutorial, tá, de maquiagem pro dia a dia. Eu também vou disponibilizar pra vocês lá no grupo. É uma maquiagem leve, é um BB cream, é um pozinho. Se não quiser passar um pó, não precisa, mas passa um BB cream, um hidratante, se você quiser. Passa um batonzinho só pra dar uma cor, né, pra dar uma cor de viva, né?
Tira, passa um corretivozinho para tirar as olheiras. Seu marido e seus filhos não são obrigados a ver suas olheiras. Se você tem sobrancelha falhada, se sua sobrancelha é falhada, faça a caridade, né, para as pessoas de preencher sua sobrancelha. Eu tenho uma falha enorme na sobrancelha aqui, assim, por aqui. Lá no vídeo vocês vão ver. Eu preencho a sobrancelha. Pra quê? Só pra você ficar com o rosto mais uniforme. E não ficar com o olho caído, né? Não ficar com aquela cara de apática, de derrotada. Isso, gente, fazer só isso, né? Um hidratante no rosto ou um BB Cream que custa, sei lá, 20 reais na farmácia, cara. Né? Você gasta 20 reais comendo, às vezes, um hambúrguer. Então, vai lá na farmácia, compra um BB Cream que vai durar um mês, né? Com 20 reais. Você vai, compra um BB Cream, passa no rosto, passa um batonzinho ou uma manteiga de cacau com cor da Nivea, 10 reais, né? Passa um rímel no olho. Ah, não quero passar rímel no olho. Não precisa, mas dá uma preenchida na sobrancelha, tá certo? Passa um blush para dar uma cor de viva, tá certo? E foi o que o Odara falou, queimar as roupas furadas, né? Ficar bonita em casa, né? Ficar arrumada em casa, tá certo? Pra cuidar dos seus. Eu vou mandar lá o tutorial de maquiagem. Aí a Nara botou, sou péssima com maquiagem. É uma coisa leve, tá bom? Aí, Flávia, posso ficar maravilhinda e descalça em casa? Tem um bebê engatinhando pela casa. Flávia, eu ia falar justamente isso. Quando eu falo se arrumar, é se arrumar completamente. Inclusive nos pés, tá? Ou seja, quer ficar descalça em casa? Pode ficar, tá? Mas o que eu, Carol, eu faço? Eu não uso chinelo em casa, tá? O que eu faço? Eu comprei uma rasteirinha, uma sandalinha pra eu ficar em casa, tá certo? Ah, eu tenho um bebê engateando em casa. Essa sandalinha, você pode comprar uma rasteirinha, um mule. Essa sandalinha você vai usar só dentro de casa. Não vai pra rua com ela, tá certo? Fica com essa sandalinha em casa, tá bom? Porque aí vai estar só dentro de casa. E essa coisa, bebê engatinhando, bebê botando a mão na boca, é a nossa realidade. Tem esse filho aí, daqui a pouco vai vir outro. Quer ficar descalço em casa? Pode ficar descalço em casa. Mas você também pode ter uma sandalinha só pra ficar em casa, tá bom? Aí Flávia botou, ok, vai ter sapatinho fofo só pra casa então, ótima ideia. É isso que eu gosto. Eu gosto de gente que quer mudar. Eu não gosto de gente que quer melhorar. Eu não gosto de gente que fica naquele discurso, ah não, já tentei de tudo, não tem jeito. Aí eu falo, bloco, tchau. Porque eu não perco tempo com pessoa que não quer ser ajudada. Não dá, não dá. Então vamos lá. E aí você vai se arrumar e você vai tomar o seu café da manhã, tá certo? Quando você sentar para tomar o seu café da manhã, é um momento ali que você vai comer com calma. Pensar que essa primeira refeição do dia é a refeição mais importante que você vai fazer. Porque ela vai te dar energia, sabe? Para você encarar ali a primeira parte do dia, tá bom? Então, né, acordar antes de todos, oferecer o dia, se arrumar completamente e e tomar o seu café da manhã. Gente, na aula 6 sobre produtividade, eu reservei um tempo da aula só para falar sobre suplementação. Nesse horário do seu café da manhã, é a hora que você vai tomar os seus suplementos. Que suplementos, Carol? Na aula sobre produtividade, eu vou indicar vários suplementos que vocês podem tomar para ajudá-las a ter um pouco mais de disposição, tá certo? É isso, tá bom? E aí, nesse horário no café da manhã, é a hora que eu tomo o café da manhã, né? Assim, você toma o seu café da manhã, você toma seus suplementos e, com calma, e você segue pro seu dia, tá bom? E antes de você seguir pro seu dia, depois que você tomar café da manhã, ou enquanto você estiver tomando seu café da manhã, você vai checar a sua agenda, ou o seu planner, né? Você vai checar a sua agenda. A gente vai falar sobre isso, né? Essas aulas estão sendo dia a dia, eu tô trazendo um pouquinho de coisa. Falei, a gente tá fazendo um caminho, né? Vocês vão aproveitar esse horário da manhã, que vocês estão sozinhas, vocês já rezaram e tal, também para ser um momento para você checar a agenda, para ver qual compromisso você tem naquele dia, as coisas que você se comprometeu de fazer naquele dia, tá certo? Para você conseguir dar conta daquilo que você se comprometeu, tá bom? De fazer. É isso, essa era a nossa aula de hoje. Quero saber se alguém tem alguma pergunta aí.
Mayara falou, minha dificuldade é me arrumar. Vamos vencer essa dificuldade, vamos passar por cima disso, tá? Porque isso é uma coisa necessária, tá bom? Isso é uma coisa necessária. Quem tem dificuldade de se arrumar, separa a roupa no dia anterior. Hoje, quando você for, antes de você dormir, já separa a roupa que você vai usar amanhã, tá? Gente, não é se arrumar, ficar montado como se você fosse para uma festa, mas é você colocar uma roupa melhor. Se você pegar teu armário, tirar tudo que é indecente, tirar tudo que tá rasgado, tirar tudo que tá velho, que não serve mais, que nem cabe direito em você, isso já é uma boa coisa, entendeu? É isso. Bia botou, obrigada, Carol, agora eu vou ter que usar um corretivozinho após as pauladas, ai meu Deus. Mas enfim, é entender isso, né, meninas? E aí, Carol, qual é o objetivo desse retiro pessoal diário, né, todo dia de manhã? É que nesse horário da manhã, que você vai acordar antes de todo mundo, rezar, tomar o seu café da manhã sozinha, né, e tal, é você fazer esse retiro pessoal. Vocês vão ver que com o passar dos dias, conforme vocês forem fazendo isso, conseguir acordar, rezar, no silêncio, né? Você vai começar a meditar sobre coisas da sua vida, inevitavelmente, porque você vai aprender a lidar com esse tempo sozinha que você está tendo de manhã. Você vai começar a ver nesse tempo sozinha de manhã uma grande oportunidade para você, de fato, meditar sobre as coisas da sua vida, entendeu? Não é tomar o café lá, olhando o celular, olhando o Instagram. É tomar o café, mas ali concentrada inteira, pensando nas coisas da sua vida, sabe? E a todo tempo, né, pessoal? A todo tempo durante o nosso dia, fazer oração. Todos os nossos trabalhos, todas as nossas tarefas podem ser convertidas em oração, né? Pensar sempre, estar inteira no que você está fazendo, estar no que você faz, fazer o que você deve, né? Fazer o que você deve, estar inteira fazendo aquilo ali, estar no que você faz e rezar, né? Então, tá trocando a fralda de um filho, né? Você pode oferecer aquela tarefa a Deus, né? Tá fazendo um almoço, oferecer a Deus, né? Vai fazer a leitura de um capítulo de um livro, lê 10 minutinhos, eu sempre falo isso, né? Leia 10 minutinhos por dia, né? Algum livro, assim, sobre a vida espiritual ou sobre virtude, lê 10 minutinhos por dia, oferecer aquele tempo de estudo ali a Deus, né? Tá fazendo uma atividade com o filho, pensar, né? É penoso fazer aquilo, mas fazer por amor a Deus, oferecer a Deus, né? Tudo isso, todos esses nossos trabalhos, essas nossas tarefas diárias, podem ser convertidas em oração, né? Ter um coração orante, né? Assim a gente consegue fazer uma coisa que São José Maria Escrivá falava, né? Nos tornarmos almas contemplativas no mundo, tá certo? E aí a gente vai entender que a gente não precisa sair da nossa casa para estar com Deus. A gente vai entender que a gente não precisa sair da nossa realidade para estar com Deus, né? Por quê? Porque é ali onde Ele nos chamou a estar que Ele marcou o encontro dele com a gente, tá bom? É isso, tá? Como eu sempre peço, printem aí, façam um print, compartilha nos stories, porque isso ajuda muito. Ontem vocês printaram e compartilharam, muita gente nova chegou, né? Porque vai vendo, enfim, a divulgação e vai querendo vir para participar da aula, tá bom? Vamos todo mundo lá pro grupo do WhatsApp, porque daqui a pouco eu vou baixar aqui agora a aula, né? Vou colocar no YouTube e vou jogar lá no grupo, tá? Perdão o atraso aí para começar, comecei aí 15 minutos atrasada, mas porque eu tava aqui com umas amigas aqui em casa, numa formação sobre o advento, né? Sobre o tempo do Natal, essa espera pro Natal, e eu queria, né, me despedir delas e tudo. Elas sabiam que 4 horas eu ia entrar, mas eu queria me despedir delas. 2 ficaram aqui ainda comigo, então assim, eu preferi, né, ao invés de simplesmente me ausentar e começar, eu preferi dizer pra vocês que eu ia atrasar um pouquinho, mas pra também finalizar direitinho, tá? O que eu estava fazendo aqui antes, tá bom? Que bom, Bia, eu que agradeço, tá? Fiquem com Deus, meninas, e a gente se encontra aqui amanhã às 4 horas, tá? Um beijo grande. Fiquem com Deus.